As nuvens foram-se acumulando no horizonte do regime, quer no plano interno, quer no plano externo, com especial incidência no tema dos territórios ultramarinos. E a começar pelo chamado Estado da Índia, o quadro agravava-se em meados dos anos 50. Em Bandung, e após uma já longa luta contra o predomínio branco, consagra-se definitivamente a tendência que no pós-guerra visava o fim dos impérios coloniais. Liderados por Sukarno, Nehru e Nasser, os povos de cor da Ásia e da África revoltavam-se contra o poder do norte do mundo, exigindo liberdade e independência, respeito pelos direitos humanos consagrados na Carta das Nações Unidas. Contra estas aspirações, era difícil a Salazar descobrir grandes argumentos na anacrónica realidade das colónias, que ele, aliás, não quis conhecer diretamente. Nunca passará do aeroporto, onde apresenta cumprimentos aos presidentes, cujas visitas prefere patrocinar. Craveiro Lopes vai a Moçambique pouco mais de um ano após a Conferência de Bandung. É presidente há 5 anos, desde 1951, quando, tentando iludir a pressão das Nações Unidas, Portugal passa a chamar províncias ultramarinas aos territórios que até aí designava por colónias. Esta palavra, tal como império, será excluída da linguagem oficial. Em Moçambique, o presidente falará de províncias e de ultramar. As novas palavras e algumas reformas não trazem mudanças que anulem as críticas ou beneficiem diretamente as populações. A ordem social continua a distinguir entre brancos e pretos, e estes entre os indígenas e assimilados, conforme a lei do indigenato. Foi um documento feito com a melhor das intenções, mas que depois, naturalmente, se transformou numa verdadeira barreira à integração das populações. O número de assimilados por 1960 era ridículo em relação à totalidade da população. Todo indivíduo que soubesse ler e escrever, fizesse exame de instrução primária e tivesse uma vida que fugisse ao comum dos usos e costumes nativos, passava a ser considerado um assimilado. Era assimilado a branco. Havia aquela situação de que os assimilados deviam estar na zona dos brancos. Então, a minha mãe, quando me acompanha, de Búzios para Beira, entramos no barco, a minha mãe estava na zona dos indígenas e eu estava na zona dos assimilados. Mas eu fiquei muito chocada. Era preciso saber falar bem o português, era preciso não falar as línguas nativas, como diziam a língua dos pretos, que era a língua de cão. Na Guiné, na altura, havia dificuldades enormes, havia até separação de classes sociais, havia grupos considerados civilizados e outros considerados indígenas. Havia a caderneta do indígena, peça de bilhete de identidade. E a bilhete de identidade. Eu tenho uma na era colonial de 3 folhas, mas para conseguir aquilo, um amigo tinha que ter 4ª classe. Além da 4ª classe, querem saber mesmo na administração como é que a pessoa vive. O assimilado, portanto, era o elemento mais aproximado aos brancos, podia conversar com eles, podia, quando for necessário, mesmo ser admitido a uma mesa, se há há um convívio qualquer. Ser assimilado dependia do governador do distrito e de um conjunto de requisitos do âmbito escolar ao social. Julgando-se nas condições necessárias, o africano sujeitava-se então a um processo burocrático em que pedia para ser assimilado, declarando já não praticar os usos e costumes indígenas. Aqui Lourenço Marques, para ter este documento, tinha que ter 4 testemunhas. O meu avô arranjou 4 testemunhas. E cada testemunha tinha que ser pago 20 escudos para poder ter. E com esse documento já, bilhete de identidade assimilada, já podia fazer exame da 4ª classe. Então, a partir da 4ª classe, desse documento, eu já sou assimilada. Quer dizer, eu sou branca já posso estar já no lado dos brancos. Então, já não posso estar com as indígenas. Havia uns moçambicanos que tinham cultivado a assimilação. Se faziam de assimilados, quer dizer, quando viam os outros,
viam de que os outros eram de classe inferior. Esse não foi assimilado, portanto, não é igual a mim. This is Portugal, not Portugal in Europe, but Portugal in Africa, the overseas province, as the Portuguese call it, of Mozambique. And these people are Portuguese, members of the multiracial society upon which Portugal says her African policy is based. 6 million O Africans... caráter multirracial das colónias portuguesas, tal como era apresentado pelo governo, surgia sempre sublinhado em reportagens estrangeiras, onde a imagem de convívio racial era invariavelmente afirmada por oposição ao apartheid, em vigor na África do Sul. And nowhere in South Africa could you see a cabaret act like this. The girl is, in fact, a South African. No color bar may be, but is there equality of opportunity for white and black? The opposition in Mozambique says there isn't. Éramos dois, era eu e uma portuguesa. Ela ganhava o dobro do meu salário, mas ela não tinha nem sequer a 4ª classe. Mas eu já estava no 2º ano do ciclo preparatório, mas eu era mais habilitado, mas infelizmente ganhava menos. Uns eram chamados enfermeiros do quadro europeu e o outro eram enfermeiros do quadro indígena. Mesmo os mestiços que gozavam da nacionalidade portuguesa, da cidadania portuguesa. Passavam para o quadro indígena, onde ganhavam 1/3 ou 1/4 do que ganhava o enfermeiro do quadro europeu. De modo que eu pergunto, Sr. Brito, como é que eu, com mais instrução, ganho menos? Mas, qual é a sua dúvida? Você é preto. Eu disse, não, mas eu sou português, como é que... Então, não está dito aqui de identidade de cidadão português, como é que é? Ele disse, não, isso está escrito, mas tu tens dúvida que és preto? Eu disse, não tenho dúvida, então pronto, é isso. Ela é branca, tem que ganhar mais. Havia separação. A separação natural e sem brutalidade. É claro, mas havia. E como de costume, sem paternalismos nem nada, tínhamos amigos de cor. Mesmo os mestiços, em alguns locais, fundamentalmente na Beira, isso aconteceu comigo, não poder cortar cabelo num salão chamado Salão Chique, que não era nada de especial, mas era salão de corte de cabelo reservado aos brancos. Lugares em que não nos deixavam entrar, por exemplo, o Hotel Polana. Houve lugares onde eu fui expulso, mas do Hotel Polana eu nunca fui expulso, por uma razão muito simples, nunca usei lá entrar. Quando inauguraram o Grande Hotel, tinha lá uma piscina do Grande Hotel, era só para brancos, isso na Beira. A Beira foi ponto fundamental do racismo. Mais ou menos integrados na sociedade média branca dominante, mais ou menos aculturados aos hábitos europeus, os chamados civilizados eram muito poucos. Em Angola, no final de 1958, os assimilados eram menos de 60 mil para uma população superior a 4 milhões de pessoas. Em Moçambique e na Guiné, as percentagens eram ainda mais baixas. Fosse por incapacidade ou desinteresse na elevação pela escolaridade dos africanos, a orientação colonial permitiu apenas a formação de um pequeno número que recebeu a cidadania portuguesa e assim pôde ascender na escala social. Professores, enfermeiros, funcionários, profissões existentes sobretudo em áreas urbanas. A grande hipocrisia da época que era que Portugal tinha feito um colonialismo, uma colonização diferente de todas as outras potências, que não havia racismo em território português. A prova é que havia negros, brancos, mestiços vivendo harmonicamente. Mas o que é certo é que o papel social, o lugar de cada um, era determinado pela sua pele. A pele funcionava como um uniforme. E, portanto, cada um sabia até onde podia ir. Nos filmes de propaganda, Portugal reagia à pressão internacional, mostrando uma imagem das colónias bem mais colorida. Os africanos surgiam abundantemente representados nos mais diversos escalões sociais e profissionais, patenteando elevados níveis de formação académica e técnica que não existiam de facto. Também o verdadeiro grau de integração racial estava longe de corresponder ao que as imagens sugeriam, e por vezes através de verdadeiros quadros simbólicos.
Porventura mais eficazes do que caricaturas sobre a igualdade racial, eram alguns exemplos de integração cultural. O modelo de assimilação portuguesa aparecia na obra de um sociólogo brasileiro, criador do lusotropicalismo. Gilberto Freire falava de uma civilização resultante da integração de povos diferentes dos europeus, em que os portugueses se distinguiam de outros colonizadores. No tempo da luta dizíamos a relação entre cavalo e cavaleiro. Há homens que gostam do seu cavalo, gostam de andar a cavalo. Estão sempre, gostam e tratam e não sei. Mas o cavalo fica embaixo e o patrão senta em cima. É isso que as pessoas dizem, pois nós não queremos essa relação de cavalo e cavaleiro. O negro tinha medo do branco. Em algumas vezes considerava-se, então, branco em Deus. Por outras razões, Deus porque ele tinha carro, por exemplo. Fabricava uma bicicleta. E que o negro naquela altura não tinha esse poder nem essa capacidade. Havia um sentimento realmente muito forte de temor, de respeito temeroso para com não havia realmente aquela aproximação que se pensaria. Claro que no meio disto tudo há exceções. Havia aquelas famílias brancas que tratavam os seus criados negros, porque toda a gente não havia criadas brancas, nem criados brancos, era tudo. E tratavam-nos bem, com carinho, com amizade. As senhoras Marias tornavam-se todas senhoras Donas Marias quando atravessavam o Equador. Era o que se dizia elas. Depois, quanto mais baixo era o extrato social, mais aquilo de ter 3, 4 criados, pessoas que toda a vida tinham servido, de repente viam-se armadas em patrões. A divisão começava no ensino, na educação diferenciada a partir da infância, e tendia a perpetuar 2 mundos. Por debaixo da imagem de harmonia racial, aparecia o atraso em que vivia a generalidade dos negros. Pobres e analfabetos não eram considerados cidadãos portugueses, pelo que não tinham quaisquer direitos. Os indígenas estavam fora não podiam ter advogado, só com uma autorização especial, que era muito complicado, e eles eram julgados nas regedorias e nos tribunais próprios, nas administrações. A vida dos indígenas dependia totalmente de patrões e autoridades que os identificavam por cadernetas próprias. Qualquer trabalhador indígena que vem do Moçambique para a cidade branca, quando regressa, tem que levar um cartão. Esse cartão tem os 30 dias do mês e então, em cada dia, tem que levar a assinatura do patrão, a dizer que ele foi trabalhar. Se por qualquer motivo ele não tiver aquela assinatura, for apanhado na rua por um polícia, podia ficar preso dias consecutivos até, por exemplo, os patrões reclamarem. Quantas vezes já esteve nessa situação de ser apanhado à noite? Ou apanhava 24 palmatoadas, ou apanhava 60 ou apanhava, sei lá, 48, etc. Estava estabelecido que eles mandava-se comprar uma caderneta e o patrão, a entidade patronal, é que o inscrevia, que lhe dava uma caderneta, digamos assim, um estatuto. Os nomes das pessoas dos negros eram normalmente dados pelos patrões. O patrão admitia um empregado, ou um empregado para casa, e como é que te chamas? O gajo lá dizia um nome africano, dizia, não, agora vais-te chamar André, ou Joaquim, ou qualquer coisa do género, ou às vezes coisas esquisitas. O patrão, o comerciante, os brancos em geral, eram em si mesmos o poder. No entanto, em Angola e Moçambique, o relacionamento entre brancos e negros apresentava características próprias de cada uma das colonizações e também influências de países vizinhos, como, por exemplo, a África do Sul. Algumas destas discriminações eram, na época, comuns a outros países, incluindo os Estados norte-americanos, onde os negros eram igualmente segregados nos autocarros públicos. E pareciam até suaves quando comparadas com a violência que frequentemente simbolizou o exercício da autoridade junto das populações africanas. Para portugueses, macacos, não faz favor. Olha, filha puta, macaco, ele me boco.
Para português, macaco. Olha, talvez esse que estamos a ver. E esse aqui não. Esse é bromatório que fiz isto. Olha o dedo. 350 bromatório. Se você não acabar esse 160 metros de comprimento, então logo você conta bromatório. Você começa logo de manhã às 6 horas a katana, até 18 horas com a katana nas mãos. Talvez houvesse um castigo ou outro corporal. Não digo que não. É claro que oficialmente eu desconhecia todos esses assuntos, quer oficialmente, quer particularmente. Não. Nenhuma dessas autoridades falava comigo acerca disso. Eu não vi orientações escritas, né? Mas nós sabemos que na prática era o que vigorava. A autoridade administrativa fazia uso da forma. Isso é dependente, muito importante, da sensibilidade de cada um, né? In village after village, they told us of beatings at the hands of the local police and by the Portuguese administrator, the chefe de posto. They showed us what the truncheon had done and the palmatoria, which seemed to them a symbol of Portuguese rule. O indivíduo rouba um porco, leva uma advertência, daí uma temporada rouba outro. E o administrador chamava e dizia: mas tu agora és gatuno? E dizia: pá, pega aí 6 palmatoadas em cada mão. Ficava o castigo dado. Eu nunca mandei dar palmatoadas. E havia colegas meus que se serviam da palmatória. Eu, como lhe disse, o meu castigo era 2 bafetadas e 2 pontapés no rabo, diziam, e estava tudo certo. Não podia mandar pegar numa folha de papel 25 linhas, lavrar um auto de notícia, despachar, etc., porque não tinha funcionários para fazer isto. Nem para uma centésima parte dos casos que tinha de julgar. E de duas uma, ou não julgava de maneira nenhuma, ou julgava de uma maneira que naquele tempo era aceitável. Os pais naquele tempo batiam nos filhos. De acordo com a legislação, administradores e chefes de posto, servidos por polícias, os cipaios, eram a base da autoridade e da justiça. Muitos deles consagraram os castigos corporais que não existiam na lei. Eu sei de muitos casos de senhoras quando eles não ou partiam muita loiça ou não eram tão diligentes como isso a lavar ou não passavam devidamente a camisa do patrão e tudo isso, que não hesitavam a dizer: ai, tu estás a precisar que eu te leve ao senhor administrador, estás. Havia também os chefes de posto e os aspirantes que dominavam postos nos centros urbanos, onde eles eram verdadeiramente os donos dessas populações. O chefe de posto, dentro dos nativos, era ao mesmo tempo presidente da República, chefe do tribunal, era tudo. O chefe de posto é que devia resolver tudo. Isto é interessante. Era quase total a autoridade que tinham sobre as populações os administradores de circunscrição e os chefes de posto. Com atribuições muito vastas, controlavam toda a vida de aldeias e povoações. Da ordem pública à atividade económica e laboral, da saúde à limpeza de estradas, competindo-lhes realizar o censo populacional e cobrar uma taxa anual exigida aos indígenas, o imposto de palhota. Isto quando se limitavam a agir dentro da legalidade. O meu sogro, o senhor João Gil, pastor e também protestante, eu via todos os sábados a entidade, portanto, administrativa portuguesa em Teixeira de Sousa ia lá na casa do senhor João Gil, a recolha de ovos, de cabrito, de tudo que é coisa. Recolher semanalmente aquela missão tinha que dar essas coisas. Isso é obrigação, não é uma doação. O sistema assentava numa desigualdade, influenciada naturalmente pela conduta pessoal de cada um dos agentes da autoridade. Os africanos desconfiavam da imparcialidade de um poder que fazia parte integrante do mundo dos brancos, e assim acentuava o fosso já existente entre os dois universos. Os negros eram outro mundo. Os negros eram outro mundo. E sobretudo, da parte do branco, via no administrador, na autoridade, uma pessoa que os protegia. O próprio comerciante fazia a sua justiça
a justiça era feita pelo próprio comerciante, já não precisava recorrer ao chefe do posto administrativo. Havia aqueles comerciantes que utilizavam a força do chefe do posto, não é isso? Para cobrar o dobro, o triplo daquilo que a pessoa tivesse recebido. Mas também não deixou de haver comerciantes sinceros e honestos. Os comerciantes levavam os seus produtos em troca, a população vende e compra, assim sucessivamente. Mas enquanto está a decorrer o mercado, se você deve na loja do senhor fulano, em pleno mercado, os comerciantes estão a bater pessoas. E o chefe de posto está a ver. Quando, por algum motivo, a dívida não era satisfeita naquele tempo, havia cenas incríveis de violência executadas. Eu assisti, efetivamente, a cenas dessas. O comerciante chega, sabe que nessa aldeia ele trazia um caderno onde tinha apontamento das pessoas que o devia. Chega na aldeia começa a chamar uma pessoa de cada vez. E quando esta pessoa chega a pé dele, não pergunta. Bate-o, dá-lhe porrada e no fim diz-lhe, eu estou à sua espera, que amanhã ou depois tem que aparecer na loja para pagar. Os comerciantes eram uma peça central no sistema de relacionamento dos africanos com os colonos. Nas povoações ou no mato, os cantineiros comercializavam todo o tipo de produtos, desde alimentos a vestuário. Vendiam as mercadorias ou trocavam-nas por géneros produzidos pelas populações, segundo sistemas de crédito que eles próprios definiam. Os comerciantes tinham a mania de pagar com papel. Um vale. Eles iam lá entregar as suas mercadorias e eles, se a senhora toma lá um vale, depois vens quando vieres cá comprar, tu recebes, a gente desconta no vale. E também havia comerciantes portugueses ladrões, mas também havia comerciantes portugueses muito honestos e que foram muito estimados por essas populações africanas, em Angola. Ouvi falar de muitos casos em que as pessoas abusavam, e abusavam bastante, porque também eu penso que o sistema que existia na altura também lhes permitia. Levavam, por exemplo, emprestavam os miscos e cobravam às vezes a dobrar. E se não encontrasse um chefe de posto que atuasse como devia ser e tal, e eles abusavam. Sem estatuto de cidadania que lhes conferisse direitos, os negros dependiam dos escrúpulos da autoridade portuguesa, fosse política, económica ou policial. Nas estradas, nas fazendas, nos caminhos de ferro, o trabalho forçado era, nos anos 50, uma prática comum. Embora formalmente proibida, tornou-se uma característica emblemática da colonização, quer sob a forma de contrato ou imposição administrativa, quer como medida correcional ou disciplinar. Castigos normais eram a base de porrada. Tudo é a base de porrada. Você levou porrada, fica uma semana de castigo na povoação, capinar ou à volta de secretaria, onde a residência do chefe do posto administrativo, ou então no campo da aviação. Os indivíduos que não cumprissem eram detidos, é uma maneira de dizer, iam prestar trabalho gratuito para o Estado. Ia para o contrato oficial ou ia para o serviço das limpezas das estradas e para isso tudo. Ainda fui apanhar presos que andavam com as pedras, com as pernas com guilhotinas e com bolas, andavam lá para a limpeza da cidade, para trabalhos de capinagem, no campo de aviação, que já havia um campo de aviação em Tete. Eu ainda vi gente em Lourenço Marques com gavetas nos pés a trabalhar. Ainda vi. Os nomes podiam variar, mas o sistema era o mesmo. Desde os centros urbanos mais desenvolvidos como Luanda ou Lourenço Marques, até aos confins mais remotos e com pouca presença portuguesa, como Uniassa, em Moçambique, ou o leste de Angola. Que fazia a estrada, fazia as pontes, fazia aqui, não ganhava nada. Há vezes que o SOPA pede para as pessoas irem lá no trabalho. Se eles vão, assim, não amar a pessoa, mas se alguém te dá, eles firarem. Aquilo é executar, onde vai amarrado. Os meus pais comentavam de sofrimento, porque na zona onde nós vivíamos recrutava-se tanta gente para trabalho forçado nas zonas do Chá, na Alta Zambésia,
e recrutava-se também mão de obra para a zona baixa, portanto, ao longo do rio Zambeze, para trabalho da cana-sacarina, produção da cana-sacarina para fábricas de açúcar, produção de açúcar. Então, este comentário era forte, porque as pessoas iam para lá, ficavam 6 meses e voltavam e quase que não recebiam nada. A maioria dos meus irmãos trabalhavam nas estradas, à força. Havia equipas desse pai que vinham recrutar gente para irem fazer estradas. Então, essa atitude criava o ódio. Depois de visitar Angola no final da década de 40, Henrique Galvão, então inspetor das colónias, apresenta um relatório numa sessão secreta da Assembleia Nacional, onde afirmava que só os mortos estavam isentos de trabalho forçado. O futuro dissidente do regime denunciava um sistema assente no trabalho compelido, pago ou gratuito, e em que o próprio Estado recrutava mão de obra para empresas particulares. Pude eu próprio verificar, depois, quando me foi dado intervir, na década de 60, que muitas das coisas que ele disse correspondiam exatissimamente aos factos, agravados, entretanto, com os anos que tinham decorrido. O fazendeiro chega ao chefe do posto, faz contrato, precisa 1000 homens. Pronto. Que tipo de contrato que fazia com o chefe do posto, ninguém sabe. Cada aldeia, cada soba tem que apresentar X pessoas. E o soba vai na aldeia, ali o soba nomeia. O soba aí já não tinha outra alternativa, é só chegar o fulano e fulano e fulano e fulano vão se apresentar no dia tal na povoação, para ir no contrato. 12 meses, 1 ano. Ao fim do ano recebiam o seu ordenado e tinham então, durante os meses que trabalhavam, tinham o seu sustento, tinham farda, roupa para vestir na fazenda, alimentação. Era alimento mesmo selecionado só para aquelas pessoas. Era condições subhumanas, que eu posso dizer isso. My name is Miguel Nunes. I worked at Ouija and from Ouija to Kutaisi, working from 6 in the morning until 6:30 at night as a contract laborer. Not only men are forced to work, they force even the young children to work on coffee plantations, sorting, and there is no chance to go to school. They are given 2 fish a week, 2 cups of flour, 1 cup of rice, 2 spoonfuls of sugar, and 1 spoonful of coffee. They sleep on the ground without a mattress. O contrato existia em Angola e Moçambique, organizado entre sobas, chefes de posto e funcionários, autorizados pelo Estado a recrutar trabalhadores. Os angariadores, de quem se dizia que compravam brancos para vender pretos. Os próprios indivíduos que tinham, digamos, as roças de café para onde eles iam trabalhar, muitas vezes tinham comércio. E nesse comércio iam procurando dar-lhes crédito. E então eles iam lá, iam a crédito buscar coisas que precisavam. E depois, quando chegava ao fim de contratos, já têm. Muitas vezes compravam coisas que não precisavam. Por exemplo, havia indivíduos que compravam frigoríficos para coisas que não precisavam nas suas palhotas. A economia das colónias assentava sobretudo no setor agrícola, que ocupava a maioria da população indígena, e nomeadamente em culturas obrigatórias impostas aos camponeses. Caso do algodão, que tanto em Angola como em Moçambique conheceu nesses anos grande difusão. Outros produtos como a cana-do-açúcar, o sisal, as madeiras e o café, de que Angola se tornara o 3º produtor mundial, eram pilares importantes da política económica dos anos 30. Produzir e enviar para a metrópole matérias-primas, que depois de transformadas pelas indústrias portuguesas, abasteciam os mercados ultramarinos. O Ato Colonial é o documento que estabelece esta política de solidariedade económica entre Portugal e as suas colónias. Um modelo que o governo altera em função do expansionismo económico do pós-guerra e o simultâneo movimento descolonizador. As relações eram completamente normais, que eu saiba, não havia qualquer animosidade entre brancos e pretos, não havia nem entre brancos ou entre pretos. Era difícil ficar indiferente quando se via uma pessoa levar 100 palmatoadas nas mãos e quando as mãos rebentavam e sangravam, o resto das palmatoadas eram dadas na sola dos pés e as pessoas caíam de arrastos para a cadeia. Castigos corporais existiram. Eu próprio os mandei aplicar. O símbolo da administração colonial nessa altura, aqui na Guiné, que eu falo, que é a minha experiência, era a palmatória.
Não há que esconder, era palmatória. A sensibilidade das pessoas em relação aos castigos corporais há 50 anos não era a mesma de hoje. Havia administradores maus e havia outros que eram muito amados pelo povo. O português nunca respeitou o negro. O governo de Salazar dizia que nós todos somos portugueses. Agora, se somos portugueses, por que há diferença? Era necessário elevá-los, levantá-los da sua civilização pouco civilizada e levantá-los para fazerem parte de uma nação como era Portugal. Muito trabalho, muita porrada, muita comida e pouco dinheiro. Está a ouvir? Sim, senhor. Acabou. Vai trabalhar. Ai, a empreitada não acabou. Ale, pumba, você morre. O senhor está a ver, é que fomos massacrados, maltratados. Apesar de tudo, o relacionamento humano era incomparável nos territórios portugueses, por exemplo, em relação à África do Sul. Havia também brancos bons. E eu lamento esses bons brancos terem sofrido por causa de outros.